pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar com vocês. Toda terça-feira, às 20h30, esse programa vai ao ar. Fica gravado aí no Instagram, no YouTube, Facebook. A propósito, o MAP mudou, né? O Facebook é MAP Sede agora. Procurem se informar aí para acessar. Hoje nós vamos falar sobre planejamento reencarnatório. Será que a vida de vocês foi planejada lá em cima? O que vocês acham? E todo mundo é assim? Como é que são esses planejamentos? E por que a gente reencarna? Será que a vida de alguém que vai para a rua, viver na rua, um mendigo, foi planejado para ele ser um mendigo? Ou será que foi escolha dele? Quem nasce num meio muito pobre, foi planejado isso? E quem nasce num meio muito rico? Por que essa diferença? Então, todos nós somos espíritos numa jornada muito longa para atingir planos de luz, onde o espírito precisa estar pleno em conhecimento, pleno em amor, equilibrado, e nessa jornada ele passa por experiências diferentes. E a reencarnação, ou seja, o mergulho na carne, a encarnação, acontece muitas vezes nessa trajetória, até chegar a um ponto em que a gente não precisa mais encarnar, não nessa matéria densa. A reencarnação se dá em outras condições, em outro nível de matéria, que não é essa que conhecemos, e cada vez mais o que nós chamamos de vida encarnada e desencarnada vai se aproximando mais. E chega um ponto que a nossa existência é praticamente só espiritual. Até lá na frente nós atingimos uma condição de plenitude, de conhecimento, de amor, de vibração. Vamos relembrar algumas questões aqui bem rápidas do Livro dos Espíritos. Kardec se preocupou com esse assunto e pergunta para a espiritualidade. Pergunta para vários médios que não se conheciam, checa as respostas, tinha médios que ele confiava, que ele, mesmo assim, ele checava. E a pergunta 166 do Livro dos Espíritos é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, o espírito vem, uma vida aqui, mas ele não conseguiu atingir uma condição de um espírito perfeito, pleno em conhecimento e amor. Como é que ele vai atingir essa condição? Os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência, vai ter que nascer de novo. Para quê? Para aprender aquilo que ele não aprendeu, corrigir aquilo em que ele errou, né? Desenvolver o amor, desenvolver o conhecimento. E Kardec vai perguntar: mas como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, a transformação vem com a depuração, vem com conhecimento, vem com amor, vem com a mudança de atitude mental. E o espírito, esquecido das dores dele do passado, ele tem uma nova oportunidade. Porque todos nós temos situações lá de trás que, se nós lembrarmos hoje, nós vamos ficar muito mal, para aqueles que erraram muito. Então, é preciso que você mergulhe na carne, esqueça o passado durante o tempo, para você ter outra oportunidade. E aí você vai se depurando, você vai aprendendo a amar. E Kardec pergunta também: a alma passa então por muitas existências corporais? Vocês já sabem a resposta, né? Resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Infelizmente, tem muita gente que acredita que a gente, quando morre, desencarna, fica dormindo do lado de lá para acordar no dia do juízo final.
no dia que ele acordar, ele vai estar perfeito? Não. Se ele é uma pessoa imperfeita, cheia de ciúmes, invejas, o dia que ele acordar, ele vai continuar sendo invejoso, ciumento. Não adianta, gente. Precisa nascer de novo para você se depurar. Não existe isso, ficar dormindo para acordar no dia do juízo final. Jesus não ensinou isso. Tem uns que acreditam que a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Quem vai para o céu? Quem está puro. E quem está puro nesse mundo? Quem poderia viver no céu numa condição superior? E o que é o céu? Se você não vive um céu interior, não adianta você ser colocado num lugar que seja o mais maravilhoso possível. Se você vive assim, um inferno interior, você vai viver esse inferno lá. Não é isso? Você pega uma pessoa da Cracolândia e coloca no lugar mais bonito do mundo. Ele vai continuar sendo o que ele é, procurando o crack, a droga, a cocaína, vivendo o seu inferno íntimo. Não é o entorno dele. Por isso que a felicidade não está fora de nós, está dentro de nós. E nós temos que construir a felicidade. Por isso a felicidade não é deste mundo, como disse Jesus. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem, evidentemente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Pergunta Kardec. Eles respondem, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E a última pergunta que eu vou repetir aqui. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta deles. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se age despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, quando é que a gente deixa de reencarnar? Quando nos achamos despojados de todas as impurezas. Aí sim, nós estamos vivendo o nosso céu interior e não o inferno interior. E esse espírito vivendo o céu, ao contrário daquele outro, você pode colocá-lo no pior lugar do mundo. Ele vai estar vivendo o céu. É Jesus na Terra. O que era a Terra no tempo de Jesus? Como ainda é hoje, né? Um mundo cheio de injustiça, de dor, de maldade. Mas Jesus vivia o mundo dele, íntimo. Não se contaminava com essas coisas. Era feliz. É feliz, como são felizes os espíritos superiores. E se nós lembrarmos do diálogo de Jesus com Nicodemos, para a gente embasar bem essa parte da necessidade da reencarnação, Nicodemos era um doutor da lei, do Sinédrio, muito respeitado, e Jesus já tinha chamado a atenção daqueles membros do Sinédrio e queriam matar Jesus. Mas Nicodemos tinha simpatia por Jesus e ele vai às escondidas conversar com Jesus. Ele estava doido para conversar com Jesus. Ele ia escolher um assunto importante, não concordam? Ele não ia conversar com Jesus acreditando que Jesus era aquele Messias, porque ele estava acreditando nisso, sem tocar num assunto importante, de ordem superior. E o que Nicodemos vai escolher para conversar com Jesus? Uma das crenças dos judeus, Gol Nessamot, transmigração de almas, reencarnação. E Jesus, então, no diálogo com Nicodemos, vai dizer, ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo, se não se depurar. E Nicodemos entendeu direitinho, né, o que Jesus estava falando e pergunta ainda para Jesus, mas como é que pode um homem velho nascer de novo, entrar de novo do ventre da mãe para renascer? E Jesus confirma, não te admires que eu te haja dito que é preciso nascer de novo. Então, no diálogo de Jesus com Nicodemos, eles estão conversando sobre o renascimento físico, sobre reencarnação. Não é renascimento pelo batismo, ou porque você mudou e agora é um novo homem, não. É um renascimento físico. Isso fica claro quando
Nicodemos responde para Jesus: como é que pode um homem velho nascer de novo, né? Ele não entendia a questão da miniaturização do corpo espiritual, não conhecia nada do corpo espiritual, como ele se prende às primeiras células, desenvolve aquele embrião para nascer um bebezinho, né? Então, como é que pode um homem velho nascer de novo? E Jesus fala: não te admires, que é assim, que precisa nascer de novo. E Jesus vai falar uma coisa muito importante também, interessante, que está no Evangelho, nessa passagem, que é o esquecimento do passado. O vento sopra, você não sabe de onde vem. Sopra, você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, você não lembra de onde você veio. A tua passagem pela vida espiritual está momentaneamente apagada. O vento sopra, você não sabe de onde vem. E vento tem a ver com ânima, alma, né? Que não sabe. Jesus também faz um trocadilho. Então, esse diálogo com Nicodemos, ele é riquíssimo. Mas o nosso assunto é planejamento reencarnatório. De onde nós viemos, né? Já pensaram nisso? Há várias possibilidades, né? Podemos ter sido resgatados do umbral, tratados, colocados numa colônia para reencarnar. Podemos já ter passado conscientemente por uma colônia. Você fez progresso já. Na vida anterior você já tinha feito progresso e foi para uma colônia. E daí você veio para cá para reencarnar, também é uma possibilidade. É possível que alguém tenha vindo de outro orbe, de outro mundo? Sim, é possível. Tá? São diversas possibilidades. Você pode ter sido exilado de outro orbe para a Terra. Então, nós temos na Terra, o nosso núcleo, a gente sempre fala sobre isso, e as esferas espirituais, as diversas dimensões. E você veio de uma dessas dimensões espirituais. A grande maioria estava desencarnado e veio uma dessas dimensões. Mas nós podemos ter vindo das dimensões inferiores, do umbral, podemos ter vindo de uma melhor, podemos ter vindo do nosso lar. Veja aí de novo uma figurinha que eu sempre passo, a figura 2. Vale sempre a pena vê-la de novo. As esferas espirituais. Estão vendo ali a Terra, ali o núcleo, onde a gente está pisando. Em volta dela, aquela primeira camada número 1, que a gente pode chamar umbral. Na segunda camada, essas elipses, esses pequenos pontinhos aí, são as casas transitórias. Na terceira faixa, vocês veem uma estrelinha lá, é a colônia Nosso Lar. Daí para cima, a Terra é salpicada de colônias. O que são as casas transitórias? Muita gente desencarna, não está em condição de ir direto para uma colônia, como o Nosso Lar. Ela ainda está perturbada, está se recuperando. Você é levado para uma casa transitória. Ali você está protegido, sendo tratado. Quando você desperta e adquire uma lucidez, depois de um tempo você é levado para uma colônia. Tá bom? Então, é muito comum isso acontecer. Então, voltando aqui. Então, a Terra é isso, gente. Como se fossem vários mundos no mundo, né? Cada esfera dessa vive a sua realidade, com as suas leis. Quem está naquela condição do Nosso Lar não acessa as esferas acima. Vê o céu, vê as estrelas, vê o sol. Não vê a esfera que está acima. Mas esses podem mergulhar, ir nas faixas anteriores e vir aqui na Terra. Lembra do filme Nosso Lar 2? Os 3 espíritos, Aniceto, André Luiz e o Vicente, saem do Nosso Lar e vêm à Terra para acompanhar 3 que estavam encarnados aqui. Eles estavam no Nosso Lar. E esses que estavam encarnados vieram de onde? De Nosso Lar. Inclusive, um deles é um médium que fala e falha muito. Então, nós podemos ter vindo de Nosso Lar? Sim. Entre nós pode ter alguns mensageiros? Sim. Que vieram lá de lá com algumas tarefas, com uma pequena missão? Sim. Mas podemos ter vindo do umbral também, podemos ter vindo até alguns de vocês de uma esfera superior aqui da Terra, né? Então, há várias possibilidades. E a nossa vida, então, é planejada assim, no sentido de você vai nascer num certo país, numa certa cidade. Isso é planejado.
você vai reencontrar com certos espíritos. Alguns desses vão ser mais próximos a vocês, é a família. Outros não vão nascer tão próximos, mas vocês vão sentir afinidade com eles. Fora da família, aquelas pessoas que a gente ama muito, sente uma afinidade muito grande, um grande amigo, uma grande amiga, é isso daí. Muitas vezes, não é incomum, é espírito que já viveu conosco no lado de lá ou em vidas anteriores. E a gente se identifica com aquele espírito, tem sintonia com ele, né? Então, essa condição do país, a cidade, pessoas, isso é planejado, isso é o planejamento. E você pode ser induzido a seguir um determinado caminho, por exemplo, os espíritas, como no nosso lar, para realizar algum trabalho. Então a espiritualidade sempre vai. Alguém te fala de uma casa espírita e vem aquela vozinha, vai. Leia livro, leia isso, procure esse caminho. E você não está escutando a voz, mas tem um sentimento, uma vontade de ir numa casa espírita, de ler um livro, e quando você lê, vai na casa, algo te sensibiliza, você gosta daquilo, ou às vezes não é o momento, e a pessoa está lendo o livro, isso aqui é bobagem, então vai numa casa espírita, não quero isso, eu me transformar, autoconhecimento, policiar meus sentimentos, meus pensamentos, né? E a pessoa, ela foge daquilo, ela não está na hora dela, não é porque o local não é bom, ela não está preparada para aquilo, mas a espiritualidade ainda insiste em fazer com que essa pessoa siga o caminho do bem, mas às vezes o sentimento da pessoa não permite, e ela sintoniza com aqueles que vão mostrar um caminho mais fácil, e esse caminho mais fácil não é o melhor caminho para aquela pessoa. Daí aquilo que Jesus falou da porta larga e a porta estreita. Então a nossa vida é planejada nesse sentido. Agora, tudo com relação ao lado moral, a gente decide, nós decidimos. Isso não foi previsto. Não está previsto ninguém matar ninguém. Não está previsto ninguém suicidar. São escolhas nossas. Então existe um limite nesse planejamento. Na obra A Caminho da Luz, no capítulo 12, eu vou fazer aqui uma síntese, né, sobre preparação de experiências, é o nome do capítulo, sobre reencarnação. Esse capítulo fala da visita de André Luiz, juntamente com Alexandre, que é um espírito que está orientando André Luiz, a uma instituição lá na colônia Nosso Lar, onde são planejadas as reencarnações. Aí alguns vão falar, mas peraí, quer dizer que nessas colônias tem um setor designado para as reencarnações? Sim. Essa visita é feita após uma solicitação para que Alexandre auxiliasse no processo reencarnatório de um espírito que ia reencarnar. Então, esse espírito, Alexandre, que está orientando André Luiz, recebe uma missão lá, você vai orientar, você vai dirigir o processo de reencarnação de um espírito. E como nessas obras não, são reais, mas eles têm o cuidado de não dar um nome real, eles dão um nome fictício, né, para os personagens, esse que vai reencarnar é o Segismundo, bem conhecido de quem estuda a doutrina espírita. Então, o Alexandre vai acompanhar a reencarnação do Segismundo e leva André Luiz junto. E André Luiz vai ver aquilo ali, incrível, o processo, todo o trabalho para esse espírito reencarnar. E ele vai descrever isso, esse processo, na obra Missionários da Luz. Missionários da Luz. Então, durante a visita, o André toma contato com alguns aspectos relativos à reencarnação e com a situação de 4 espíritos, com experiências diferentes que devem reencarnar em breve. Por isso que é muito interessante a obra espírita, principalmente essa série A Vida no Mundo Espiritual, e esse livro Missionários da Luz é belíssimo, importantíssimo, porque nos mostra a realidade do que está acontecendo lá de lá. Olha que tesouro para a gente, pessoal. Você ainda aqui
tomar conhecimento de como as coisas são do lado de lá. Então esse Sigismundo, ele deve reencarnar para resgatar algumas faltas do passado. Mas ele está encontrando a resistência daquele que viria a ser o seu futuro pai. Então, no capítulo 13, é feita uma análise sobre esse processo da reencarnação do Sigismundo e do esforço da espiritualidade para esse, que vai ser o futuro pai, ser intuído para permitir ele topar, né, ser pai. Na verdade, ele vai receber um espírito que vem saudar débitos do passado que tem ligação com esse pai. Então, vocês, com os seus filhos, houve um planejamento. Quem são vocês? Quem são os filhos de vocês? Quem é mais evoluído? Quem vai ajudar quem? Cada caso é um caso. Mas existe uma ligação. Então, vocês foram planejados para reencarnar com esses pais que vocês têm. E os filhos de vocês também foram planejados para reencarnar e reencontrar vocês. Vocês se ajudarem, passarem por experiências juntos. E o Alexandre, então, esse do Missionário da Luz, eu vou ler alguns comentários aqui. Ele vai dizer assim: grande percentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados, no campo das manifestações puramente evolutivas. Outra percentagem obedece à programação mais complexa, num processo mais individual. O que ele está falando? Tem muita gente que reencarna, não tem um grande planejamento, porque as pessoas estão tão voltadas ao mal, às suas dores, que ela precisa mais se afastar da vida espiritual, porque lá o processo de obsessão está tão sério e de agressão mútua, que só o fato dela estar reencarnado é um prêmio para ela, mesmo que ela venha mal aqui sofrendo, com relação ao que ela sofria do lado de lá, ela vai sofrer um alívio. Então não existe grande planejamento para o espírito que não está preparado, né? Ele só tem que viver, fazer coisas simples e talvez ser tocado para ele próprio buscar uma condição superior. Mas existem reencarnações que os espíritos já estão um pouco mais preparados, a espiritualidade investe mais. São reencarnações mais complexas. Então, alguns de nós reencarnamos e já foi mais bem pensada a nossa reencarnação, enquanto de outros estão em outro momento. Entenderam? No segundo caso, dessas mais pensadas, tem os missionários, os trabalhadores, são aqueles que apresentam maior qualidade, soma de qualidades um pouco superiores, embora sejam imperfeitos, tenham débitos. Esses podem influenciar de alguma forma o processo reencarnatório. A reencarnação é um modo de educação do espírito. E nós temos necessidade dessa luta, que nós vamos corrigir nossos erros, renovar nossa mente, nos restaurarmos, nos aperfeiçoarmos. Então, os serviços de planejamento reencarnatórios numa colônia espiritual têm esse objetivo. Então, alguns são resgatados do umbral, ainda estão meio perturbados, e a espiritualidade decide: vamos reencarnar esse espírito. Ele não pode continuar assim do jeito que ele está aqui. Vamos reencarnar. Aí vamos colocar na situação A, B ou C, cada caso é um caso. Mas esse espírito não permite tanto que se invista nele para ele ser alguém que vai mudar as coisas lá embaixo. É mais para afastar ele dessa dor que ele vive na vida espiritual e tentar fazê-lo despertar quando ele estiver encarnado. Outros, a espiritualidade investe. Esse aqui pode nos ajudar, esse tem condição de dar um salto, ele está com vontade, ele já tem um coração aberto, vamos investir nele. É o caso de Sigismundo. Ele é reencarnado de forma mais assistida. Vocês estão entendendo, né? E a família, então, é um local de prova, de reconciliação, de espíritos antagônicos e também espíritos que têm afinidade. E, às vezes, numa família, vem vários espíritos equilibrados, mais equilibradinhos, com afinidade, e no meio dela vem aquela figura difícil.
é a ovelha negra da família, no sentido de que é aquele que vai criar problemas, né? Isso acontece. E tem as pequenas missões também, né? Aí lembrando do filme Nosso Lar, os mensageiros são aqueles que estavam na colônia e que reencarnam de forma muito bem planejada, um para ser dirigente de uma casa, outro para ser médium, e vem um empresário para ajudar, que precisa se desapegar do dinheiro também. Então, quem viu o filme Nosso Lar percebe bem o planejamento que houve para a reencarnação desses três e como que a espiritualidade ajuda esses três. O filme é sobre isso. Todo mundo passou pelo centro de mensageiros da colônia Nosso Lar, 3 reencarnam. O André Luiz e o Vicente vêm aprender e vêm com o Aniceto, que é o orientador deles. E eles 3 vão tentar ajudar os 3 encarnados, tá? Então, a reencarnação desses 3, o propósito qual é? Criar um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essa é a missão dos 3 que reencarnam. E eu queria mostrar aí para vocês mais uma figura, a figura 1. São esses personagens do filme, tá vendo aí? Os de cima, os mensageiros desencarnados. O Aniceto, que é o espírito mais elevado. O André Luiz e o Vicente, que foram médicos aqui na Terra. Vão descer os 3 para orientar aqueles 3 que estão encarnados, que esqueceram do passado, esqueceram dos compromissos deles, da passagem deles pela colônia. Então nós temos aí o Fernando, que é o empresário, no meio aí o Isidoro, que vem como dirigente da Casa Espírita, realizando um trabalho bom, mas ainda um pouco duro com a família, né? E à direita aí o Otávio, que é o médium, falha muito, ele cobra por consulta, começa a inventar, e nem a visita dos mentores consegue dobrar o Otávio. Então são esses aí os principais personagens do filme Nosso Lar 2. Então, voltando aqui. Portanto, nesse campo do ensino religioso, dessa coisa mais ligada a coisas transcendentes, muitos reencarnam com planejamento, com esse trabalho, essa tarefa. Mas você tem planejamento também de pessoas que vêm do campo da ciência, espíritos que já têm algum desenvolvimento no campo da música, das artes, tá? Aqueles que vão realizar grandes mudanças no planeta, espíritos com uma determinada característica que pode ser aproveitada para, vamos dizer, serviços que vão se destacar. E as pequenas missões dentro da família que eu já comentei. Portanto, é muito diversificada essa coisa da programação reencarnatória. Infelizmente, a maioria não tem muito o que planejar, só precisa mesmo espiar suas dores, precisa de tempo, de contato com espíritos um pouco mais desenvolvidos para dar aquele clique, aquele despertar. E por isso a gente vê, junto a pessoas equilibradas, pessoas que já estão no caminho bom, tanta gente fazendo mal. Elas precisam desse contato, precisam ter referência. E faz parte do outro grupo, do que está bem, suportar essa carga negativa. Isso faz parte também do desenvolvimento do espírito. Então, nós estamos vivendo no mundo justamente esse momento de choque entre 2 grupos. E nem sempre aquele grupo mais negativo tem problemas financeiros, por exemplo. Às vezes vem de uma família estruturada, vem com uma condição financeira boa, mas estão totalmente desequilibrados, não têm fé, vêm com ideias equivocadas, e por isso que a gente vê tanto choque de ideias. Dentro dessa coisa do planejamento reencarnatório, eu vou repetir aqui algo que eu já falei antes, dos completistas, daqueles que desencarnam e que cumpriram tudo que tinham que cumprir. Esses
podem, do lado de lá, no futuro, numa próxima encarnação, escolher o corpo. E eu já devo ter comentado aqui o caso que aparece na obra Missionários da Luz, de uma mulher muito bonita que estava em processo de reencarnação e foi ao setor incumbido da reencarnação, e ela vai escolher o corpo que ela vai reencarnar. E André Luiz então fala assim, ela deve escolher um corpo muito bonito, né? E aquele espírito era muito bonito, se apresentava de uma forma bela. E o mentor responde, até hoje não vi um completista que tenha escolhido isso. E aí ele fica sabendo que aquela mulher estava escolhendo um corpo e pediu para vir com algumas alterações na genética, algumas alterações hormonais, para ela não se apresentar tão bonita, porque ela não queria se desviar da missão dela, que era ajudar um espírito que tinha sido filho dela. E ela vinha reencarnar especificamente com esse trabalho. E aí vocês veem que dentro da família existem missões de espíritos que mergulham, que não vão ficar conhecidos, famosos, mas que realizam grandes obras de amor. No filme Nosso Lar, lembrando de novo daquele reencarne da tia da Heloísa, que viria reencarnar, a mãe de Lísia, reencarnar para receber Heloísa como uma filha, porque Heloísa tinha chegado do Nosso Lar, muito desequilibrada, querendo voltar para a Terra, querendo voltar para o noivo que tinha ficado aqui, e ela estava criando muitos problemas, estava meio inconformada. Então, é um típico caso de uma pessoa que está na colônia espiritual, mas ela não está disposta lá a estudar, a conhecer a vida espiritual. Ela está tão ligada às coisas da Terra que ela vai ter que reencarnar logo. E ainda vai dar trabalho para uma outra pessoa que a ama muito e que aceita reencarnar. Então, muitas vezes nós estamos do lado de lá e um ente querido nosso requer a nossa atenção e o nosso sacrifício, e nós vamos reencarnar por aquela pessoa ou por um grupo familiar que nós amamos. Isso acontece muito. Então, é muita diversidade dessa questão do planejamento reencarnatório. Agora, nós temos, nesse nosso mundo, na nossa vida, que aproveitar bem o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo e tentar entender qual é o nosso planejamento. Vocês já pensaram qual é o planejamento de vocês? Porque vocês foram colocados numa família, num país, e antes de pensar nos outros, pensando em si, o que vocês sentem realmente que precisam melhorar? E todos nós precisamos melhorar em alguma coisa, não é? Eu pediria a vocês para que vocês tentem, no círculo de amizade de vocês, conversar sobre as coisas espirituais. As pessoas estão precisando se espiritualizar, mas não é fazer aquela coisa de induzir a pessoa a virar espírita, não é isso, mas levar uma conversa. A gente fala tanta coisa, né? Conversa tanta coisa, e às vezes falta uma conversa mais séria, mais profunda. Então, vocês que já tenham algum conhecimento das coisas espirituais, se coloquem sempre na posição de orientar as pessoas da família de vocês, amigos, e especialmente as crianças. Vocês que são pais, avós, tios, conversem com as crianças. Falem sobre a vida, falem sobre a importância de respeitar o outro, de perdoar. Falem sobre perdão, é muito importante. Falar da diferença que existe entre uma pessoa e outra. E no caso da criança, a diferença que existe entre uma criança e outra. Falar das crianças pobres, das crianças que estão na rua. Eu sempre incentivo as pessoas, no fim do ano, a pegar seus filhos e forçá-los a se desfazer de alguns brinquedos, daqueles excessos, e pegar a criança e levar a criança, o filho, o neto, o sobrinho de vocês, eles darem o presente para uma criança carente, ir no orfanato,
ou dá uma volta na rua de carro, vê uma criança, aquela criança no sinal, e pede para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, dar o presente para a criança diretamente, para se desapegar, aprender o desapego, e de repente aquela criança vai se sentir bem. E é um grande exemplo para aquela criança de um ato de desprendimento e de amor, porque a gente fala muito, deixa a criança ela mesma ter essa experiência, viver essa experiência, criar essas situações. Vocês estão entendendo? Uma roupa, não só brinquedo, mas uma roupa. Pega aquelas roupas, vai renovar o guarda-roupa, aquelas roupas antigas que estejam em boas condições, junta e vai com a criança, para a criança doar aquilo, e já começa a treinar a criança nesses atos de amor, né? Então, é o nosso papel também educar espiritualmente, moralmente, e a melhor maneira, ao invés de ficar dando sermões, são esses atos em que a criança vai aprender na prática e vai sentir o que você está fazendo. Se você quer doar uma quentinha na rua, sobrou comida, ou você, não, hoje eu vou fazer umas 5 quentinhas aqui e levar para moradores de rua, leve o filho junto, peça para ele dar a comida, né? E conversa com ele, como tem pessoas na rua passando fome. Então, num planejamento reencarnatório, as crianças, os jovens, precisam ser orientados por aqueles que têm mais vivência nessas questões, principalmente as crianças, porque elas guardam isso. Então, dentro do planejamento de vocês, está vocês orientarem, vocês darem o exemplo. E a gente precisa agir muito com relação às crianças, evangelizar nossas crianças. Não esqueçam disso, não deixem passar a oportunidade de dar um exemplo bom para as crianças. E os jovens, eu digo assim, que eles são bombardeados por informações de todos os lados, informações boas, e tem muito lixo, muita porcaria na internet também. Então, se você tem um filho, um adolescente, uma pessoa ligada a vocês, que tipo de informação essa pessoa está acessando? E outra coisa, tem muito jovem em depressão, muito jovem extremamente triste, muito jovem que foi criado, às vezes, um pouco distante dos pais. Então, como é que está a situação na família de vocês com relação aos jovens, adolescentes? Porque a gente só vê a revolta dos adolescentes, né? E normalmente adolescente é assim mesmo. Os hormônios estão lá em cima, está mudando, está se adaptando a esse mundo. E vem espíritos, de onde eles vêm? De onde estão vindo esses jovens? Estão vindo do umbral, estão vindo de uma colônia, estão vindo de um plano superior, porque eles precisam se adaptar. E o mundo está muito duro, muito cruel. E as informações ruins hoje estão disponíveis. Acontece algo de ruim do outro lado do mundo, a gente sabe na mesma hora. Então, o futuro do mundo está na mão desses jovens e das crianças. Então, a educação, além daquela clássica de aprender português, matemática, geografia, história, ciências, mas a educação espiritual, a evangelização, eu diria que é a tarefa de todos e que é fundamental para o futuro da humanidade que nós tenhamos pessoas espiritualizadas. Então, espiritualizar as crianças e os jovens, isso cabe aos mais velhos. E não deixem passar essa oportunidade, tá bem? No momento do planeta, a gente precisa criar uma massa crítica desses espíritos que estão reencarnados. Muitos geram problemas, são difíceis. E nesse planejamento para a Terra se tornar mundo de regeneração, é fundamental que cada vez mais pessoas se voltem para o bem e que sejam ativas no bem, não somente passivas. Eu não faço mal, mas também não faz o bem. Então, não é suficiente apenas não fazer o mal. É necessário fazer o bem.
Os espíritos mais elevados são ativos, eles agem no bem. Se não fosse assim, quando a gente fosse numa casa espírita e eles não tivessem a iniciativa de nos ajudar, nós estaríamos roubados, né? Então faz parte dessa lei de progresso, da evolução, que a gente estenda a mão um para o outro. Então, enquanto estamos aqui, vamos mudar o nosso posicionamento com relação ao mundo, porque o mundo de regeneração não é um mundo que a gente vai entrar nele. Somos nós que nos regeneramos. Os espíritos se regeneram. E um grupo de espíritos regenerados, isso classifica o mundo como de regeneração. Na verdade, são os espíritos que se regeneram. Então, quer viver no mundo de regeneração, você se regenere. E o que significa isso? Você ter atitude de amor. Realmente você aproveitar a sua encarnação para uma transformação íntima, em primeiro lugar, você se desfazer das suas dores, você passar a ser uma pessoa ativa no bem, no meio em que você vive, dentro da família, junto aos amigos, junto à sociedade. E fazendo isso, você vai estar contribuindo para o planeta, né? Quer mudar o mundo? Mude a você mesmo. Quem disse isso foi Confúcio, há muito tempo atrás. Então, gente, nós vamos viver uma nova era. Os próximos planejamentos reencarnatórios serão mais voltados aos espíritos que fizeram progresso. Precisamos aproveitar a nossa estadia por aqui para, quando voltarmos para a pátria espiritual, todos nós podermos ter aquilo que eu falo de uma reencarnação, uma desencarnação e a volta para uma colônia espiritual de forma lúcida e não ficar vagando pelos umbrais, dando trabalho para a espiritualidade superior. Um mundo superior é um mundo de espíritos com mente superior, mentes superiores. Então vamos colocar a nossa mente num padrão mais elevado, através do estudo, através do trabalho no bem, através do nosso esforço de transformação de tudo que está à nossa volta. Então, futuramente, vocês talvez estejam do lado de lá planejando reencarnações, mas precisam estar muito bem preparados para isso. Por enquanto, planejam a nossa reencarnação, mas vai chegar a hora que vocês planejarão a reencarnação de vocês. É o caso dos completistas. Será que você é um completista? Mas se tem consciência de muitos erros, sem problema. O importante é você mudar, aproveitar o tempo que nos resta aqui, vivermos bem, para continuarmos vivendo bem do lado de lá. E reencarnarmos bem, se Deus quiser, no mundo mais feliz. Mas o nosso tempo se encerrou. Agradeço a atenção de vocês. Deixem seus comentários, qualquer dúvida, vamos estar à disposição. Um beijo para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.